E se eu te contasse que, em certas situações, Deus orienta que você não ofereça ajuda a determinadas pessoas? Pode soar estranho, já que estamos habituados a ouvir que o cristão deve estar sempre pronto para dizer sim a qualquer pedido e nunca negar socorro. Contudo, ao ler a Bíblia com atenção, você encontra um alerta importante: nem toda ajuda conta com a aprovação divina. Na realidade, apoiar certos perfis de pessoas pode significar desobediência ao Senhor e até colocar o seu próprio bem-estar em risco. Fique comigo até o final, pois vou listar exatamente quem são essas pessoas. E se você gosta de conteúdos como esse, te convido a deixar seu like e sua inscrição para fortalecer o canal. A Bíblia ensina sobre amor, misericórdia e generosidade, mas também fala sobre discernimento. Existe uma diferença enorme entre ajudar alguém sinceramente necessitado e alimentar comportamentos destrutivos que afastam ainda mais aquela pessoa de Deus. Muitos cristãos vivem cansados emocionalmente, sobrecarregados espiritualmente e até financeiramente porque nunca aprenderam que nem todo pedido deve ser atendido. Existem pessoas que usam a bondade dos outros como ferramenta de manipulação. E quando isso não é percebido, o resultado pode ser desgaste, frustração e até afastamento espiritual. O próprio Jesus, mesmo sendo cheio de amor, nem sempre atendeu às expectativas das pessoas ao seu redor. Em vários momentos, ele se afastava das multidões, evitava discussões inúteis e não insistia com aqueles que rejeitavam completamente a verdade. Uma das pessoas que a Bíblia claramente alerta para não sustentar é o preguiçoso que se recusa a trabalhar. Isso pode surpreender muita gente. A palavra de Deus mostra a compaixão pelos pobres e necessitados, mas existe uma diferença entre alguém que enfrenta dificuldades reais e alguém que simplesmente escolheu viver na irresponsabilidade. Em diversas passagens bíblicas, a preguiça é tratada como algo perigoso. O problema não é ajudar alguém temporariamente em um momento difícil, mas sustentar continuamente uma pessoa que não quer mudar de atitude. Quando a ajuda fortalece a acomodação, ela deixa de ser saudável. Muitas vezes, ajudar indiscriminadamente acaba incentivando a falta de responsabilidade. A Bíblia mostra que quem não quer trabalhar também não deve viver às custas do esforço dos outros. Se você deseja conhecer as Escrituras com mais profundidade, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos e que está com vagas abertas, o link está na descrição. Outro tipo de pessoa que exige cautela é aquela que vive causando divisão, intrigas e conflitos constantemente. Existem indivíduos que carregam discórdia por onde passam. Entram em ambientes e espalham fofocas, criam desentendimentos e manipulam situações para colocar pessoas umas contra as outras. A Bíblia é extremamente séria sobre isso. Deus abomina a semeadura da contenda. E muitas vezes, quando alguém tenta ajudar esse tipo de pessoa sem discernimento, acaba sendo arrastado para confusões, desgaste emocional e problemas desnecessários. Algumas pessoas não querem paz. Elas se alimentam do caos. E o perigo é que pessoas bondosas frequentemente acreditam que conseguirão mudar esse comportamento sozinhas. Porém, enquanto não houver arrependimento verdadeiro, qualquer ajuda pode acabar apenas fortalecendo ainda mais o problema. Existe também o caso daqueles que rejeitam constantemente conselhos, correções e advertências. A Bíblia fala sobre pessoas endurecidas, que não aceitam orientação e desprezam toda tentativa de ajuda sincera. Isso não significa abandonar alguém no primeiro erro, mas entender que existe um limite quando a pessoa não demonstra nenhum desejo de mudança. Muitos acabam se destruindo tentando salvar quem não quer ser salvo. Há pessoas que pedem ajuda repetidamente, recebem orientação, apoio, oração e oportunidades, mas continuam insistindo exatamente nos mesmos caminhos destrutivos. Com o tempo, isso pode consumir emocionalmente quem está tentando ajudar. O amadurecimento espiritual inclui entender que somente Deus pode transformar um coração endurecido. Outro perfil perigoso é o manipulador emocional. Essas pessoas costumam usar culpa, chantagem e pressão emocional para conseguir aquilo que querem. Elas fazem você sentir que é egoísta caso diga não. Fazem parecer que você é responsável pela felicidade delas. E muitas vezes usam até argumentos espirituais para controlar os outros. Porém, ajudar movido pela culpa não é amor verdadeiro. Deus nunca chamou alguém para viver escravizado emocionalmente pelas demandas alheias. Jesus ajudava multidões, mas nunca permitiu que manipulassem sua missão. Existem pessoas que drenam completamente a paz, a energia e até a fé daqueles que vivem tentando carregá-las. E o mais perigoso é que muita gente confunde isso com espiritualidade, quando na verdade está vivendo aprisionada emocionalmente.
A Bíblia também alerta sobre pessoas que zombam constantemente da verdade e desprezam as coisas de Deus. Existem momentos em que insistir demais em ajudar alguém que rejeita violentamente toda a instrução espiritual pode se tornar inútil. Jesus ensinou que não se deve lançar pérolas aos porcos, uma expressão forte que mostra a importância do discernimento espiritual. Algumas pessoas não querem ouvir, aprender ou mudar. Elas apenas desprezam aquilo que é santo. E quando alguém insiste continuamente em tentar convencer quem não possui nenhuma abertura, acaba entrando em desgaste espiritual desnecessário. Isso não significa perder o amor pelas pessoas, mas compreender que nem todos estarão prontos para receber aquilo que Deus deseja oferecer. Outro ponto importante envolve pessoas que vivem explorando a bondade alheia. Elas sempre precisam de algo, sempre possuem uma emergência, sempre têm uma nova desculpa, mas raramente demonstram gratidão, responsabilidade ou esforço para mudar a própria situação. Com o tempo, alguns cristãos acabam se tornando reféns desse tipo de relacionamento. Sentem medo de dizer não e passam a carregar pesos que Deus nunca mandou carregar. A ajuda saudável fortalece. A ajuda desequilibrada cria dependência. E existe uma grande diferença entre servir alguém em amor e permitir ser usado constantemente. Além disso, a Bíblia mostra que más companhias podem corromper bons costumes. Existem pessoas que, em vez de aproximarem você de Deus, afastam sua fé pouco a pouco. Elas influenciam negativamente, incentivam comportamentos errados e enfraquecem sua vida espiritual. Muitas vezes, na tentativa de ajudar essas pessoas, alguns acabam sendo puxados para o mesmo abismo. É por isso que discernimento é tão importante. Nem toda proximidade é saudável. Nem toda convivência fortalece. Existem relações que sugam a paz, enfraquecem a fé e roubam a direção espiritual de uma pessoa. Mas existe algo muito importante que precisa ficar claro. A Bíblia não ensina frieza, arrogância ou falta de compaixão. O verdadeiro ensinamento é sobre sabedoria. Jesus ajudava pessoas sinceras, arrependidas e necessitadas, mas também sabia se afastar de ambientes tóxicos, pessoas manipuladoras e corações completamente endurecidos. O cristão não foi chamado para carregar o mundo inteiro nas costas. Foi chamado para agir com amor, mas também com discernimento espiritual. Muitas vezes, dizer não pode ser mais sábio do que continuar sustentando comportamentos destrutivos. Existem situações em que a melhor ajuda não é continuar alimentando o erro, mas permitir que a pessoa enfrente as consequências das próprias escolhas. Porque há dores que despertam transformação. Há quedas que produzem arrependimento. E há momentos em que Deus permite certos processos exatamente para quebrar orgulho, despertar consciência e trazer mudança verdadeira. No fim das contas, amadurecimento espiritual também significa entender que ajudar alguém não é apenas aliviar um sofrimento momentâneo, mas agir de maneira alinhada à vontade de Deus. Nem toda ajuda produz vida. Nem toda ajuda gera transformação. E quando falta discernimento, até a boa intenção pode acabar alimentando aquilo que destrói.